Shalom, meus amigos de Cidade Patriarca, Pastor José Moisés, Dalva. Nós estamos muito felizes de poder compartilhar com vocês a palavra de Deus nessa conferência missionária. Algumas coisas mudaram e, por algum motivo, Deus quis que eu estivesse falando com vocês. Infelizmente, estou um pouquinho longe. Eu espero que a gravação seja suficiente para que vocês possam ouvir e ser abençoados e que vocês consigam manter-se atentos apesar da dificuldade do vídeo. Nós estamos, com a graça de Deus, bem. Todos vocês sabem que Israel passa por um momento muito difícil, estamos em guerra e apesar de não ser uma guerra convencional como nós estamos acostumados a ver e ouvir, nós estamos realmente num estado de guerra que torna as coisas bastante difíceis. E, claro, o agravante do Rafael, nosso filho, que está na frente de batalha. E louvamos a Deus porque até agora tudo está bem. Algumas situações difíceis, a situação dos mísseis, que muitas vezes são lançados próximos a nós, as sirenes, enfim, tudo que envolve tudo isso. E com certeza a preocupação com o Rafael. Louvamos a Deus porque ele está no norte e oramos e pedimos que vocês nos guardem em oração para que o norte se mantenha em paz, apesar de já terem havido algumas ofensivas da parte do Hezbollah, vindo do Líbano, mas nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. De qualquer forma, não é fácil, mas nós cremos que a palavra de Deus ela está acima de tudo e ela pode nos ajudar nesse momento a enxergarmos um pouco mais adiante, um pouco além daquilo que nós vemos ao nosso redor. E sem dúvida alguma louvar ao Senhor pelo apoio que temos recebido de vocês, da igreja no Ocidente e também pela segurança que o Senhor tem nos dado até esse dia. Que Deus continue abençoando vocês e nos ajude em oração. Precisamos desse apoio. Meus queridos, vocês estão falando sobre reino de Deus. Venha o teu reino. Isso é algo tão importante para nós nesses dias. E se eu estivesse aí com vocês, a gente iria fazer uma espécie de conversa sobre esse assunto. Porque, na verdade, quando nós pensamos no reino de Deus, muitas coisas vêm à mente. Né? Eu gostaria de pedir a vocês que, por alguns segundos, pensassem o que vem à mente quando a gente fala vem o teu reino, ou o reino de Deus. Qual é a palavra, a mensagem que vem à sua mente? Talvez o pastor José Moisés ou algum irmão pode fazer um levantamento de algumas opiniões que se destacam, que têm um maior número de opções. Mas eu acredito que grande parte de nós vai estar lembrando da oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso, que pede, que clama, venha o teu reino, venha o teu reino. Este pedido, esse desejo é algo que deve estar no nosso coração quando a gente fala em reino de Deus. Venha o teu reino. Mas eu tenho algumas outras perguntas para fazer a vocês. Ultimamente eu não tenho pregado uma espécie de mensagem assim. Eu tenho feito as pessoas pensarem juntamente comigo porque eu não tenho muitas respostas. E nesse momento tão difícil eu tenho menos ainda. Mas eu quero
ter certeza de que vocês estão pensando comigo, porque o Espírito de Deus que está na igreja, que está em você, vai nos ajudar a ter respostas. Quando a gente fala em reino, o que é que nós pensamos num primeiro momento? Talvez algumas pessoas mais espirituais possam pensar no reino de Deus, como ele seria, os anjos cantando, um belo coral, muita música, e o Senhor sendo exaltado, e toda aquela imagem, aquela figura que nós temos no Apocalipse, por exemplo, nos dando o desejo de ver o reino de Deus implantado, em que todos estão servindo ao Senhor, todos estão adorando ao Senhor, não é? E ver as coisas belas. De alguma maneira, eu acho que essa relação que a gente faz entre reino e coisas bonitas, e coisas ricas, e coisas agradáveis, é algo que está dentro de nós, né? E sempre nós pensamos nesta situação de como seria um reino, de como seria, talvez a gente pense em palácios ou coisas assim. Eu pensei no texto de Mateus 24, quando os discípulos justamente começam a entrar nesse questionamento. Em Mateus 24, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. É interessante que, de alguma maneira, a beleza, a ostentação da obra arquitetônica do templo, de alguma maneira fascinava as pessoas e dava a ideia de que nós temos um reino, nós temos um palácio, nós temos um rei, e nós vivemos neste ambiente de reino. Jesus, porém, disse: isso não vai durar muito. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Eu tenho muitos anos, não que eu seja tão velho assim, mas há muitos anos a gente acompanha o desenvolvimento do pensamento evangélico, do pensamento teológico, principalmente no Brasil, e como nós entramos tão profundamente na ideia da prosperidade, na ideia de que o crente tem que ser rico, na ideia de que o crente tem que prosperar e que tudo deve ser bom para ele. E de repente Jesus vem e diz assim: isso não é o reino, isso não é o reino, isso não é o reino. Você pode ter isso no seu coração? Você pede o reino ou você pede coisas reais para si? O que é que você pede quando você ora: venha ao teu reino? Um belo prédio, uma casa, um carro, uma família bonita, belas roupas, joias, dinheiro no banco. Quando você pede o reino, você pede sucesso. E Jesus diz assim: isso não é o reino. Tudo isso pode ser bom, isso não precisa necessariamente ser algo ruim, mas em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Todas essas coisas que talvez estejam ligadas à nossa noção de reino vão ser destruídas, vão cair por terra, porque isso não é o reino. Se você pede o reino de Deus, saiba que você não necessariamente receberá estas coisas. Quando você pede o reino, existe mais que Deus quer dar. Você sabe o que vai acontecer, você sabe o que é o reino de Deus, você sabe o que está pedindo, por que você está pedindo. É interessante que Jesus nos ensina a pedir: venha ao teu reino, mas
Em Mateus capítulo 11, versículo 12, está escrito que o reino de Deus é tomado pelo esforço. E talvez sobre isso a gente não queira falar hoje. Não é exatamente aquilo que nós gostamos de ouvir. A gente gostaria de pensar que se estamos bem com Deus e que se está tudo bem, a gente ora, vem o teu reino e as coisas vão descendo sobre nós e nós vamos recebendo tudo. Mas há algo mais. Primeiro, não é exatamente aquilo que nós temos em mente que seja o reino. Em segundo lugar, o reino deve ser conquistado pelo esforço. Isso não é muito condizente com a nossa teologia, né? A gente relaciona a graça de Deus com um certo relaxo da nossa parte, que Deus vai fazer tudo e nós simplesmente vamos descansar. Mas o reino de Deus, este mesmo reino que você está pedindo que venha, ele deve ser conquistado à força. O que isso significa? Na sexta-feira, nós temos o nosso culto na nossa comunidade na sexta-feira, estávamos discutindo a respeito da atual circunstância, e um jovem disse assim, pastor, nós estamos num momento tão difícil, e nós sempre falamos sobre o reino de Deus. Nós temos um projeto que chama-se exatamente isso, Venha o Teu Reino. E nesse projeto, nós queremos implantar novas áreas onde o evangelho é proclamado, onde nós chegamos a outros lugares. Então nós estamos no centro de Jerusalém, mas estamos também alcançando os montes em volta de Jerusalém e as cercanias ali. E nós oramos sempre, venha o teu reino. Mas nós não paramos para pensar que o reino de Deus é conseguido pelo esforço. E que nesse caminho para que o reino venha, nós vamos ver tudo isso que está acontecendo aqui. Voltando para Mateus 24. E ouvireis guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. Você está pedindo o reino? Por que você está assustado? E sabe, eu sei que dizer isso para vocês tem um certo impacto porque vocês nos conhecem, ou muitos de vocês nos conhecem. Mas imaginem como foi quando a nossa comunidade aqui em Jerusalém, protegida num bunker, ouvindo mísseis caindo, quando nós dissemos uns aos outros, você quer orar, venha o teu reino? O reino está vindo. Está ouvindo as bombas? Você está ouvindo as sirenes? O reino está vindo. O reino está vindo. E se nós não conseguimos entender isso, nós não conseguiremos vivenciar a vida no reino de Deus. Nós precisamos entender. Ouvireis de guerras e rumores de guerra. Não vos assusteis. Então eu tive que dizer à minha comunidade aqui, por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão assustados? Vocês pediram, venha o teu reino. Então vocês vão ouvir de guerras e rumores de guerra. Porque é mistério que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Ufa. Que alívio, né? Que alívio pensar que não é o fim. A gente ouve os americanos interceptando mísseis que vêm do Iêmen para Israel. A gente ouve o Hezbollah no Líbano lançando mísseis sobre o norte israelense. A Jihad Islâmica e o Hamas enviando mísseis para o sul e o centro de Israel. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares.
Mas todas essas coisas são princípio de dores. Você está pronto para isso antes de continuar pedindo venha o teu reino? Você está pronto para isso? Se você está pronto para isso, nós já estamos nisso, estamos vivenciando isso. O próximo passo. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Nós já vivemos isso, meus irmãos. Os crentes estão se voltando contra crentes que pensam um pouco diferente deles. Uns contra os outros, não são apenas nações contra as nações. São crentes contra crentes. Alguém vai dizer assim, não, mas não é bem crente. É esquerda contra direita. Que esquerda contra direita, meu irmão? Pare com isso. Esse não é o problema do mundo. Isso não é o problema do mundo. Nós temos aqui em Israel uma guerra sendo travada com soldados tanto de esquerda como de direita. O problema da humanidade não está aí. O problema da humanidade é que as pessoas nos odiarão e nos matarão. E muitas vezes justamente por causa dos falsos profetas que enganam a muitos e dizem assim, olha, o político tal, ele é de tal linha, então ele é mais crente, ele é mais bíblico. Ou o político, aquele outro político, ele é contra isso, então ele é antibíblico. Meus irmãos, não é essa a nossa batalha. Muitos falsos profetas se levantarão em meu nome, diz o texto, para enganar a muitos. Parem de ficar ouvindo todas as coisas que se passam na internet, no Instagram, no Telegram, todas essas coisas. Pare com isso. Porque muitos falsos profetas vão surgir e vão pôr uns contra os outros. Não é isso que está acontecendo? E isso é porque o reino está vindo. O reino está vindo. Mas no meio do caminho, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Então, meus amados, nós precisamos pedir que o Senhor nos dê força, porque o reino deve ser tomado à força. E nós precisamos, para isso, focar no nosso inimigo. O nosso inimigo aqui não são os palestinos, é o Hamas. São os grupos terroristas. Mas as pessoas confundem muitas vezes, não é? O seu inimigo não é o irmão que vota no partido que você não gosta, que supostamente é menos bíblico ou menos evangélico. Tudo isso são falsos profetas fazendo com que um se levante contra o outro, enfraquecendo a todos nós. Existe uma ideia no judaísmo de que tanto o primeiro templo como o segundo templo foram destruídos por causa do ódio entre o povo, do ódio gratuito entre o próprio povo. E nesses dias em que nós vimos os horrores que foram cometidos pelo Hamas no sul do país, muitos comentaristas lembraram disso. Mais uma vez, o ódio, porque nós estávamos vivendo um momento de ódio entre os próprios judeus por causa de questões políticas.
e alguém achando que estava defendendo o reino de Deus. Isso não é o reino. Você, ao defender um partido, ao defender uma linha política, você não está defendendo o reino de Deus. Isso é mentira dos falsos profetas. Compreende? Fuja disso. Fuja disso. E clame, venha o teu reino. Esteja disposto a sofrer. Esteja disposto a ser perseguido para que o reino venha, se isso for preciso. E aí, meus queridos, eu acho que chegamos finalmente no ponto principal. Ou talvez não é o ponto principal. Não existe um ponto principal, porque não chegaríamos a este ponto, o ponto da pregação do Evangelho, se não estivermos dispostos a passar pelas outras etapas. Versículo 14 diz assim: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Ok, nós não gostamos de relacionar reino e fim, mas esta este é o processo de Deus para a implantação do reino. Nós precisamos ter o alvo certo do que é o reino, nós precisamos estar dispostos a buscar o reino de verdade, e nós precisamos, para isso, estar dispostos a ser perseguidos e não termos tudo aquilo que as pessoas diziam que faz parte do reino, e sim estarmos submissos à vontade de Deus. A oração de Jesus era assim, não é? Venha o teu reino, e a sequência é: seja feita a tua vontade. Então, meus queridos, quando o evangelho do reino for pregado, então virá o fim. Nós não temos tempo, e nós não vamos entrar aqui na questão escatológica que está envolvida aqui, tipo, em detalhes da escatologia. Mas eu quero dizer a você o seguinte: quando nós falamos da vinda do reino de Deus, estamos falando do fim. E o texto diz: então, depois de passarmos por essas tribulações, o evangelho do reino será pregado a todas as nações. Uma campanha missionária não é para levantar dinheiro, meus irmãos. Sabiam disso? Desculpem, meus irmãos, se essa era a intenção. O levantar dinheiro é um pedaço da obra. Entende? Mas proclamar o evangelho do reino é a obra que deve ser feita para que o reino se estabeleça. Nós precisamos de recursos para proclamar o evangelho do reino. Eu vou pregar o evangelho do reino para mais de 1.300 pessoas ou 1.300 famílias que perderam seus entes queridos, massacrados pelo terror no sul do país. Como é que eu vou fazer isso? Eles estão sem casa, tiveram de ser evacuados das suas casas, eles estão sem ter como trabalhar. Eu preciso de recursos para dar suporte a eles. Eu preciso de recursos para poder dar apoio. Mas o evangelho do reino são as boas novas. E as boas novas dizem: existe sim um reino que não é baseado na política barata dos homens, nem na direita nem na esquerda, não é baseado nas coisas belas de uma fantasia sobre a realeza. Ela é baseada na submissão ao Rei dos Reis, ao Senhor Jesus. Eu quero lembrar de algo que eu sempre falo
as pessoas que nos visitam aqui em Israel e com a graça de Deus vocês vão voltar a nos visitar aqui. Nós entendemos que Paulo explica o seguinte: vai haver um momento em que todo Israel será salvo. Vai haver um momento. Mas diz a palavra, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim: quando chegar a plenitude dos gentios, então todo Israel será salvo. Você está orando por nós, eu agradeço. Você está orando para que nós sejamos guardados na guerra. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Vocês estão nos mandando ofertas. Nós precisamos delas. Mas se você não pregar o Evangelho, e se você não der suporte aos missionários que estão no campo, não vai adiantar nada. Porque o povo de Israel só vai receber o reino, só vai receber o rei no momento em que a plenitude dos gentios, o maior número possível de gentios, seja salvo. E você é responsável por isso. A sua oferta é responsável por isso. A sua oração é responsável por isso. A sua atuação na sociedade é responsável por isso. Então, meus queridos, vamos continuar orando. Se você tiver coragem, venha ao teu reino, com entendimento, com sabedoria. Eu espero que você faça, não apenas em oração, você realize este trazer o reino pela força, pelo esforço. É assim que é conquistado o reino. E que você esteja disposto a passar por essas provas para então proclamar o Evangelho a todas as nações. Que Deus nos abençoe e que seja esse tempo um tempo de enxergarmos a verdade, enxergarmos a realidade. Não nos deixemos enganar por aqueles que nos vendem um reino falso. Vamos estar debaixo da graça de Deus. Muito obrigado, meus irmãos, e cremos que vocês são pilares no nosso ministério aqui em Israel. Há muita coisa a ser pensada, talvez até uma nova escatologia a ser escrita a partir desse tempo. Nós estamos vivendo um capítulo da história inesquecível. E isso nos amedronta de vez em quando, mas quando nós temos a visão do reino, isso também nos alegra. Principalmente porque quando pedimos o reino, a gente não pede um reino para nós, a gente pede, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Reina, Senhor, sobre nós. Ata timloch, ata malach, ata timloch, veata timloch leolam vaed. Ata malach, ata malachta, ata timloch leolam vaed. O Senhor reinou, o Senhor reina e o Senhor reinará para todo sempre. Que Deus os abençoe. Muito obrigado por tudo, meus irmãos. Obrigado pelo convite e que seja para vocês um tempo de alegria, um tempo de paz. Em nome de Jesus, o nosso Messias. Amém. Um grande abraço à querida Igreja de Cidade Patriarca.